Palavra o Senhor colocou, em meu coração lá no retiro de líderes. Na verdade, lá eu só consegui compartilhar uma parte que foi sobre o zelo de Finéias. Mas a palavra toda, o Senhor já tinha me dado e eu tinha guardado. E eu estava orando esses dias. Ontem eu estava orando, Senhor, o que é que o Senhor que o Senhor quer que eu fale, que eu compartilhe amanhã? Eu não quero falar só por falar. Estou estudando os profetas, estou estudando o livro de Daniel. Tinha muita coisa para falar em Daniel, mas assim, Senhor, eu não quero falar por falar, Põe em meu coração a tua palavra. E aí eu tinha separado uma palavra, que eu tinha compartilhado ainda em 2020. A gente estava voltando lá naqueles meses, novembro de 2020, o Senhor me deu uma palavra. Eu disse, não, eu vou ministrar essa palavra. E estava pronta. E então fomos para a aula de escatologia hoje de manhã. E aí durante a aula, enquanto a gente estava passeando por vários assuntos, falamos sobre o paradigma da noiva. E aí naquela hora o Espírito Santo me disse, Marcos, quero que você ministre aquela palavra que você escreveu. E estava lá, está preparada. Eu quero que você mude para essa palavra. E eu fiquei, poxa, mudar assim em cima da hora. E aí eu fui ler. Só que aí quando eu entrei aqui no salão, estavam sendo cantada essa última canção que fala sobre o noivo, que fala sobre a noiva, que fala Maranata, esse pedido, esse clamor pela vinda de Jesus. E aí quando Cristiane começou a orar, também falou sobre o noivo, sobre a noiva. E então eu senti claramente essa confirmação do Espírito Santo para falar sobre isso, o paradigma da noiva. Vocês viram aqui, Rafael e Yasmin, recém-casados. E quando a gente fala de casamento, há um preparo para um casamento. Um casamento não acontece sem que haja um preparo. O mínimo que seja, o casamento mais simples que você pensar, mas tem que ter um preparo. O preparo da noiva para aquele dia. O preparo da noiva para encontrar o noivo. Então, por mais simples que seja, mesmo sendo em uma residência, mesmo sendo, talvez numa cerimônia não muito grande, mas a noiva, ela precisa se preparar para o noivo. Ela precisa se encontrar com o noivo, ela não vai se encontrar de qualquer jeito. E eu estava pensando, nós estamos cantando aqui, Maranata, inclusive a primeira música, Vem Jesus, Maranata, vem Jesus. Essa última canção também fala de um anseio, vem Jesus, Maranata, vem, nós somos tua noiva. Mas queridos, nós não podemos cantar e pedir para que o noivo venha se nós não estamos nos preparando. Imagina aqui Rafael, no dia do casamento dele, sabe que naquele dia Yasmin não estava nem aí, ela ficou no celular o dia todo, ela não fez as unhas, ela não ajeitou o cabelo, ela não se maquiou, ela não está vestida, e deu 4 horas da tarde, e aí ele simplesmente recebe a notícia de que ela vai vir para o casamento de qualquer jeito. Não entra, na nossa cabeça que uma noiva vai fazer isso. Na verdade, pressupomos que a noiva naquele dia, ela está preocupada em se aprontar, em se vestir, em se maquiar, em se embelezar, porque o momento mais importante é quando os primeiros olhares ali, eu fico de frente, e eu estava em pé assim, junto com Cristiane, e até no casamento deles, Cristiane fez um comentário e na hora eu comecei a rir. E sabe aquele riso que você não controla? Eu disse, eu vou estragar o casamento dos meninos. Eu tive que sair, me recompus, mas não foi comentário sobre vocês não, tá? Mas foi uma coisa engraçada. E aí eu fiquei olhando, E na hora que se abre a porta, que o noivo, lança aquele olhar, eu acho que aquele olhar ali, aquele primeiro, porque ele não tinha visto ela ainda vestida. Ele não tinha visto ela ainda, pronta. Eu acho que é aquele primeiro olhar, que, poxa, ela está linda.
ela está vindo ao meu encontro, né? Ela se aprontou, ela se embelezou para esse momento. E o paradigma da noiva, né? Falando de paradigma, é um modelo, é um padrão que a gente vê o Espírito Santo nos últimos anos trazendo. Muito se falou da igreja como corpo de Cristo, né? Quando eu converti e eu comecei a ouvir muitas mensagens, muitos congressos, muitas conferências, e em 1990 a gente ouviu falar muito sobre a igreja como corpo de Cristo. É um paradigma também, a igreja como corpo. Mas sabe agora o que é que está se falando muito? Não desmerecendo que a igreja é o corpo de Cristo, que inclusive a outra palavra que eu ia ministrar era o paradigma do corpo de Cristo, a igreja como corpo, para a gente cuidar do corpo de Cristo. Mas não desmerecendo que a igreja é o corpo de Cristo, mas hoje a ênfase do Espírito Santo de Deus é que a igreja seja uma noiva preparada para encontrar o noivo. Amém? Nós não poderemos ir para o dia do casamento de qualquer jeito, meus irmãos. E o Senhor está levantando mensagens preparando a noiva. O Senhor está desafiando os seus pastores, os líderes com quem Ele pode contar para preparar a noiva para o grande dia. E aqui Paulo coloca-se nesse paradigma como amigo do noivo. Vou explicar sobre o amigo do noivo. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler de 1 a 4. Espero que vocês sejam pacientes comigo. Eu também faço de Paulo as minhas palavras. Sejam pacientes comigo, enquanto continuo falando com certa insensatez. Tolerem-me e deixem-me dizer o que vai em meu coração. Paulo aqui, ele está na verdade como que pedindo desculpas, porque ele ia ser muito forte no que ele falaria. Paulo estava assim dizendo, olha, no capítulo 10, capítulo anterior, eu acabei de dizer que ninguém se glorie. Eu acabei de dizer que é feio alguém ficar se autoelogiando. É muito feio isso. Eu mesmo detesto. Autopromoção, autoelogio, gente que fica rotando tudo que faz, né? Feito um pavão, mas se esquece que o pavão tem umas pernas horrorosas, né? Perna não, que o pavão não tem perna. Uns pés. Já viu o pé do pavão? É Deus, né? Deus disse, eu vou colocar beleza no pavão, mas os pés vão ser feios, para ele nunca se esquecer de que ele é uma criatura. E tem gente que é assim, um pavão. Aí eu digo, olha para os pés. Pé de pavão é mais feio do que um pé de galinha. É ou não é? É cinza, é rugoso, né? É feio, não é proposital, né? Deus ele faz assim. Então Paulo está dizendo, olha, me desculpem, gente, eu disse que ninguém deve se autopromover, eu disse que ninguém deve se gloriar, mas eu vou ter que fazer isso agora. Eu vou ter que falar um pouquinho do que está no meu coração. Eu vou ter que dizer para vocês o porquê que Deus me levantou como apóstolo. E nessa manhã, eu quero começar aqui dizendo como Paulo, vocês precisam entender o porquê que Deus nos levantou como pastores. Por que uma igreja tem pastores? Por que Deus levanta uma liderança? Vocês poderiam ser autoliderados. Nós, né? A igreja poderia ser autoliderada, liderada diretamente por Jesus. De vez em quando ele aparecia, liderava a gente e ia embora. Seria maravilhoso. Sim ou não? Mas não é assim. Então Paulo está dizendo, olha, por favor, não me entendam mal. Eu peço permissão para falar um pouco de mim mesmo. Eu peço permissão para eu falar do meu coração pela igreja do Senhor Jesus. Porque às vezes parece loucura o que os pastores fazem. Parece que nós estamos pegando no pé das pessoas. Parece que nós estamos pegando pesado demais. Exigindo demais. Quantas vezes nós somos mal interpretados? Quantas vezes nós como pastores somos mal compreendidos, mal entendidos, como se a gente estivesse vigiando
E eu sempre brinco, né? Eu sou pastor, mas eu não sou pastor alemão. Eu não sou cão de guarda de ninguém. Minha missão não é vigiar as pessoas. A minha missão não é ficar controlando as pessoas. Esse espírito controlador é o espírito de Jezabel. Esse espírito manipulador é o espírito de Jezabel. E eu não fui chamado, nem Cristiano, e nós não fomos chamados para controlar a vida de ninguém. Mas nós fomos chamados por Deus com um peso, com uma responsabilidade de amigos do noivo. Nós somos noiva de Cristo, né? É estranho um marmanjo dizer isso, né? Cadê os homens aqui? Levante sua mão e diga: eu sou a noiva de Cristo. É estranho, né? Mas nós somos a noiva de Cristo, mas nós também somos amigos do noivo. E esse papel de amigo do noivo, às vezes é mal entendido, especialmente por pessoas que não querem ter compromisso, que querem, né, fazer do jeito que querem, quando querem. Então, quando você chega junto para perguntar, para aconselhar, às vezes até para corrigir, a pessoa se ressente. Está pegando no pé demais? Está querendo mandar na minha vida? Está querendo me controlar? Deixa eu te explicar o papel do amigo do noivo. O nosso casamento ocidental é diferente do casamento judaico. Estava falando para os meus alunos hoje, né? Eu quero até parabenizar aqui meus alunos de escatologia. Eles são muito famintos, né? Apesar de não estar com a sala cheia, mas eu me sinto assim muito realizado de estar ali ensinando, né? E nós estamos estudando assuntos tão lindos, né? E eu quero agradecer aqui pelos meus alunos que estão perseverando. Me perguntaram quando é que vai terminar. Eu digo, a gente vai dar férias em junho, né? E depois a gente continua. Mas o que é um amigo do noivo? No casamento judaico é diferente do casamento ocidental. No casamento ocidental, quem fica esperando? Quem fica lá em pé? O noivo. O noivo entra primeiro, vai lá na frente e fica lá em pé. E eu fico olhando por noivos, né? Um suando, esse daqui, misericórdia. Esse suou mais do que tudo na vida, né? E eu com medo dele desmaiar, porque tem noivo que desmaia, né? Na cerimônia, né? Mandei dar um calmantezinho a ele, né? E o noivo fica lá. E a noiva vem ao encontro. Esse é o casamento ocidental. No casamento oriental é diferente, é o contrário. No casamento oriental, a noiva fica esperando e o noivo vem ao encontro. E quando é anunciado, se você quiser a cena do casamento oriental, Mateus 26, a parábola das 10 virgens. Ali é um casamento oriental, certo? Judaico. Então a noiva estava lá e é anunciado: eis o noivo. Aí ela se levanta e o noivo já está vindo ao encontro dela e ela encontra com ele meio que no meio do caminho, certo? Mas quem vem ao encontro é o noivo. Mas o noivo ama tanto a noiva, o noivo, né, ele se preocupa tanto com a noiva e ele não quer encontrar a noiva de qualquer jeito, ele não quer pegá-la de surpresa. Então o que é que ele faz? Ele manda na frente o amigo do noivo, o precursor, o João Batista. Ele vai na frente e qual é a missão do amigo do noivo? Dizer à noiva: o noivo está vindo, se arrume. Pelo amor de Deus, nada de estar banguela, nada de estar descabelada, nada de estar com a cara lisa. Você tem que estar com reboco bem feito na cara. Gente, tem mulher que faz uma maquiagem, que eu imagino que quando ela tira a maquiagem, ela fica 1 quilo mais leve. 1 quilo, não é? Se ela ri, trinca. E se ela chorar, rios de argila.
Mas uma mulher maquiada, né, dá uma transformação, né? Os filtros do Instagram, né, Cristiane? Quem já me viu aqui de filtro? Cílios, batom. Digo, meu Deus, a que ponto eu cheguei, Jesus? A que ponto chegamos? Então, se arrume, se vista, prepare a festa, porque o noivo vai chegar. Então, o papel do amigo do noivo é preparar a noiva, só isso. A noiva não é dele, porque tem alguns pastores, né, que estão querendo se apropriar da noiva. Acham que são donos da noiva. E a noiva não é uma prostituta para ter um outro dono. Forte isso, né? A noiva não é uma mulher que vai dividir a cama com outro amante. Tem pastores, tem pregadores, tem cantores gospel que estão querendo fazer da noiva um amante. E a noiva só tem um dono. A noiva é de Jesus Cristo. A igreja é de Jesus. Por isso não fale mal da igreja. Se você falar mal da igreja, você vai se ver com Jesus. Ele vai tirar satisfação contigo. Porque nenhum marido vai querer ver alguém falando mal da sua mulher. E então Paulo, né, diz assim: me tolerem, eu vou ser um pouco insensato aqui. Porque às vezes nós somos mal entendidos. Como amigos do noivo, a gente é mal entendido. A gente é mal interpretado. Gente, olha para mim. Eu já pensei, mas não vou fazer isso, tá? Quando a gente está carnal, né, o pastor fica carnal também, viu? Aliás, eu já fiquei no tutano, não fiquei nem na carne. Sabe de uma coisa? Quem quiser que se vire. Eu não vou falar mais nada, eu não vou perguntar mais nada, eu não vou corrigir mais ninguém, eu não vou ensinar mais nada, eu quero garantir a minha vaga no céu. Dei uma de Roberto Carlos, né? Quero que você me aqueça no inverno e que tudo mais vai para o inferno. Como diz, dane-se. Já pensei isso. Mas eu não posso, não consigo. Por quê? Porque eu sou amigo do noivo. Mas, Senhor, eu queria ser um pregador itinerante, que não tem compromisso com a igreja assim local. Tem uma igreja local, mas viaja muito, né? Senhor, eu queria ser um cantor gospel, né? Recebe meu cachezinho. E tem cantor gospel que cobra caro, irmãos. Tem cantor gospel que respeite, viu? Senhor, eu queria ser só assim, né? Uma pessoa bem leve, bem light, né? Eu não queria ficar tendo que ensinar, tendo que corrigir, tendo que confrontar, tendo que disciplinar. Meu Deus! Mas tolerem-nos, entenda-nos. Nós temos que apresentar a noiva santa, pura, virgem, imaculada, sem mancha, sem mácula. Eu quero que Jesus olhe para você naquele dia e ele diga: Marcos, Cristiane, fizeram um bom trabalho. Minha noiva está impecável. Ah, Senhor, nos fortaleça nessa missão. Não nos deixe, Senhor, por causa disso ou daquilo, da ingratidão, das incompreensões, desistir da nossa missão. Vai ser glorioso o casamento. Aquele dia vai ser o dia. O dia. E nós queremos ser fiéis até lá, Senhor. E queridos, aqui fala de um homem que era zeloso. Lá no retiro eu falei sobre Finéias. E eu quero terminar, porque eu nem comecei, com Finéias. Abra aí em Números 25. Próximo domingo eu continuo. Números 25. Agora deixa eu abrir um parêntese aqui. Tem sim pastores que não são amigos do noivo. Tem líderes que eles estão interessados mais em encher o bolso.
Tem líderes que estão interessados mais na posição, no título. Tem pastores que são ambiciosos, que são egoístas. Mas olha para mim, é uma exceção. É uma exceção. Se eu pegasse 100 mil pastores, eu arrisco que uma pequena porcentagem seria ambiciosa, egoísta, seria dominador, seria alguém assim realmente com má intenção de controlar, de manipular, de tirar a ovelha, né, tirar a lã da ovelha, explorar, de querer só encher seu estômago, de garantir seu salário. Tem, mas gente, a grande maioria daqueles que estão pastoreando, daqueles que estão liderando, são pessoas que estão dando suas vidas pela igreja. São pessoas que estão dando do seu tempo. Elas poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas elas estão dedicando suas vidas para que outras pessoas sejam tocadas e sejam alcançadas. Então, pastores que pastoreiam com zelo. E eu quero estar entre estes. Eu vi um podcast, sexta, a gente estava indo para Caruaru, para o Encontro com Deus, e eu vi um podcast, e eu vi o pastor lá falando, né? Ele disse, olha, Deus pode me dar uma igreja muito grande, e vai ser maravilhoso, se eu tiver uma igreja muito grande. Mas Deus pode ser que Ele queira que eu seja pastor dessa igreja que eu estou pastoreando. Ele disse que a igreja dele não é tão grande assim. Ele disse, pode ser que Deus queira, mas eu quero ser fiel, ou no pouco, ou no muito. Eu quero ser fiel na minha missão como pastor. Amém? E eu disse, Senhor, estou com esse cara. Se o Senhor quiser nos dar uma igreja muito grande, amém, Senhor. Mas, se nós formos pastorear uma igreja de 500, 600, de 1000, de quanto seja, eu quero ser fiel ao meu chamado. Eu quero cumprir o meu chamado. Eu quero ter zelo. A palavra zelo, que é a que Paulo vai usar aqui no versículo 2, eu tenho profundo zelo por vocês. Tá? Já estou indo para o 2, mas a gente vai para números mesmo. Mas para explicar, a palavra zelo é uma palavra grega mesmo. Zelo é grego. Tá? Quando você fala zelo, você está falando grego. E a palavra zelo significa cuidado. A palavra zelo significa que você deu atenção devida a uma coisa para guardá-la, para preservá-la, para poupá-la de dano. A palavra zelo também significa ciúme. Zelos. Pode significar ciúme no sentido negativo, que já aí é a obra da carne. Uma das obras da carne é ciúmes. Qual a diferença entre ciúme e zelo? O ciúme é egoísta, é possessivo. O ciúme tem aquele objeto e é para o meu prazer, é para a minha satisfação. Isso é ciúme. Porque algumas pessoas no relacionamento, tem pessoas que vivem um relacionamento abusivo, e o outro está dizendo, não, eu estou cuidando de você, é meu cuidado por você. E na verdade não é cuidado, é ciúme. Um ciúme possessivo, doentio. Com quem você falou? Para onde você foi? Que cheiro é esse? Isso é ciúme. Entende? Isso é uma desconfiança baseada em uma insegurança e não tem a ver com zelo. Zelo é cuidado. Eu tenho zelo por Cristiano, eu não tenho ciúme de Cristiano. Quem era aquele homem que estava falando com você no fim do culto, Cristiano? Um homem? Tinha vários homens, né, no culto. Não, mas tinha um. Eu vi ele olhando para você. Isso não é zelo, irmãos, isso é doença. Agora, eu tenho zelo. Eu tenho cuidado. Atrasou, eu me preocupo. Estava sozinha. Está sem dinheiro. Quer meu cartão de crédito? Zelo.
As mulheres gostaram. Sabe da piada do chinês? O chinês chegou para o brasileiro e disse: chinês tem um remédio bom. A mulher de chinês é carinhosa, é carinhosa, né? É carinhosa. A mulher de chinês faz tudo, faz comida boa. A mulher de chinês é ótima. Aí o brasileiro: e qual é o segredo? Ele disse: não, é que eu dou à mulher de chinês um remédio. Remédio é. Aí ele disse: qual é o nome desse remédio? Aí o chinês disse: o nome é Caton de Clétito. Caton de Clétito. Eu dou à mulher de chinês e ela fica maravilhosa. Mas, gente, né, brincadeiras à parte, Jesus não tem por nós ciúmes. A gente canta, né? Tem ciúmes de mim. Mas sabe o que é aquilo ali? É zelo. Não é um ciúme carnal. Não é um ciúme doentio, certo? Jesus não é inseguro. Jesus não é, né, totalmente neurótico, preocupado, né? O que é que a igreja está fazendo? Com quem ela está? Não, ele é ciumento no sentido de zeloso. E Paulo está dizendo que nós também devemos ser ciumentos no sentido de zelo. Um cuidado. Nós somos, eu e Cristiane, nós somos ciumentos com as nossas ovelhas. Mas tem que ser zelo. Você faltou o culto? Se a gente te perguntar, não se ofenda, é zelo. Porque tem gente que é assim: perguntou porque eu não fui ao culto, está querendo controlar a minha vida. Para com isso. Diz para o teu irmão: para com isso. A gente não pode nem perguntar porque faltou o culto. Já está pensando que a gente está querendo invadir. Tem muita essa questão hoje de invasão de privacidade. Não queremos invadir sua privacidade. A gente só quer saber: está acontecendo alguma coisa, você está enfrentando algum problema, você precisa de oração, você está doente, né? É o quê? Você precisa de um conselho, você precisa de uma visita, você está precisando de quê? É isso. A gente não quer você sozinho, a gente não quer você abandonado. A menos que você queira. E aí você tem direito, né? Não, eu quero me isolar, eu quero me trancar, eu quero me enforcar no pé de coentro. Mas assim, o zelo é esse cuidado, é essa importância que nós damos. Você é importante para mim. Como é que eu digo que Cristiane é importante para mim e eu não cuido, eu não zelo, eu não sinto falta? Ela viaja, eu não estou nem aí. Volta, também não fiz festa. Isso não é amor. Amor é expresso com atitudes, não é com palavras. Amor se expressa, é um verbo que se conjuga com atitudes. Amém, queridos? E Paulo está dizendo isso aqui no verso 2. Eu vou deixar Finéas para o próximo domingo. Olha, mas não vai estar aqui domingo de manhã, né? Os que não vão ao encontro, a gente vai estar aqui próximo domingo, culto normal. O verso 2, a gente vai encerrar com isso, para a gente orar. Tem um profundo zelo por vocês, né? Volta lá, desculpa, tá, irmãos? Mas, né, por conta aqui do tempo, eu quero ser objetivo em fechar isso aqui para a gente orar. Tem um profundo zelo por vocês. Profundo zelo por vocês. Mas ele diz assim: esse zelo vem do próprio Deus. Esse zelo vem de Deus. É Deus quem coloca zelo no nosso coração, pela igreja. Um líder de célula recebe zelo de Deus. Um pastor recebe zelo de Deus. Um discipulador recebe zelo de Deus. Um irmãozinho na fé cuida de outro, recebe zelo de Deus. Quando você se preocupa com alguém desinteressadamente, você está com zelo de Deus. Ele disse: vem do próprio Deus, zelo de que o amor de vocês seja somente de Cristo. Paulo estava dizendo: minha preocupação é que vocês tenham um amor exclusivo. Um amor exclusivo.
Deus sentia e sente. Deus sente, Deus é uma pessoa. Ele sente. Deus tem emoções. Deus tem emoções fortes. Certo? O nosso Deus é um Deus que se emociona. Essa é a grande diferença. Falei isso aqui na Páscoa. Essa é a grande diferença. Relacionamos com um Deus vivo, relacionamos com um Deus pessoal. Deus tem emoções, e as emoções de Deus Ele coloca em nosso coração para a gente sentir o que Ele sente. Então Paulo está dizendo: eu recebi as emoções de Deus, eu recebi o coração de Deus. Eu não sou pastor, ele estava dizendo, eu não sou apóstolo, no caso dele. Eu não sou apóstolo para ganhar dinheiro das pessoas. Eu não sou apóstolo para ficar famoso. Eu não sou apóstolo para ter título de apóstolo. Eu sou apóstolo para zelar das pessoas com o zelo de Deus. Ele sentia o que Deus sentia, ele via o que Deus via, e ele chorava pelo que Deus chorava. Não é fácil, irmãos, vou dizer a vocês. Não é fácil você sentir as emoções de Deus. Zelo de que o amor de vocês seja somente por Cristo, tal como uma virgem, olha aí, a linguagem do casamento. Uma virgem reserva o seu amor para um homem apenas, aquele que será seu marido. Amor exclusivo. Exclusividade. E eu vou terminar com isso. O nosso zelo, como seus pastores, o nosso zelo por você é que você ame a Jesus exclusivamente. Todas as outras coisas você pode gostar, certo? Minha mãe, ela fazia muito essa diferença, né? Os mais antigos tinham isso. Quando eu dizia assim, eu adoro pipoca. Adora pipoca nada? Você gosta de pipoca? Repita comigo. Aí eu gosto de pipoca. Aí ela dizia, adorar somente a Deus. Alguém teve mãe assim? Aí quando eu ia falar, eu dizia, adoro sorvete. Eu dizia, eu gosto de sorvete. Então é mais ou menos isso, né? Adoração no sentido de exclusividade, só a Deus. Amor exclusivo a Deus. As outras coisas a gente gosta. Mas todas as outras coisas, elas giram em torno de Deus. O que está fora de girar em torno de Deus não pode fazer parte da nossa vida. Porque Deus é o centro da nossa vida. Amém? Queria orar nesse momento. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Põe a mão assim no seu coração. Amor exclusivo é o que o Senhor está nos pedindo. Amor exclusivo. Senhor, nós queremos que o nosso coração seja exclusivamente teu. Todas as demais coisas desta terra, nosso cônjuge, nossos filhos, nosso trabalho, os estudos, o desejo, Senhor, de prosperar, de crescer, de ser bem-sucedido, todas essas coisas, Senhor, elas são menos importantes do que o Senhor. Nós estamos aqui pedindo aquilo que Paulo pediu. Eu oro como pastor dessa igreja, pastor do CCA, pastor desses irmãos aqui. Quero te agradecer já, Senhor, por cada homem, mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança, cada casal, cada idoso. Senhor, muito obrigado por essa igreja que o Senhor nos deu. Olhando para eles, Senhor, eu quero dizer como Paulo, eu zelo com o zelo de Deus. Eu cuido com o cuidado de Deus. Eu quero que vocês, CCA, tenham um amor único. Eu quero que vocês tenham um amor exclusivo, somente para Jesus. Nenhum ídolo em seus corações. Nada seja mais importante do que Jesus. Abaixo dele, todas as demais coisas serão acrescentadas. Abaixo dele, tudo vai ser acrescentado.
Não se preocupe. Se você colocar Jesus como centro, como primeiro, como exclusivo, se Ele tiver esse lugar de exclusividade, todas as demais coisas serão cuidadas por Ele, serão acrescidas por Ele, serão dadas a você por Ele. Tudo aquilo, claro, que estiver na vontade dEle, de acordo com a palavra dEle. Senhor, nosso coração agora, nós estamos pedindo, seja exclusivamente Teu, uma noiva reservada, o Seu amor para um único homem, Jesus Cristo. Uma noiva que reserva o Seu amor para um único, aquele que será o nosso marido, aquele que será o nosso marido. E nós pedimos isso agora. Fale com o Senhor, antes de eu encerrar, fale com o Senhor agora, antes de você sair desse lugar. Fale para Ele: eu quero, Senhor, que o meu amor por Ti, meu coração por Ti, seja exclusivo. Quem sabe você precisa confessar para Ele. Seja verdadeiro, verdadeira. Senhor, a verdade é que não está sendo exclusivo. Tem outras coisas que estão me preocupando. Tem outras coisas que estão roubando o meu foco, que estão roubando minha atenção. Mas eu quero, Senhor. Eu quero, porque eu sei que se o Senhor for exclusivo na minha vida, eu garanti que a minha vida vai dar glória, vai dar honra ao nome do Senhor. O Senhor vai ser glorificado na minha vida. Abençoamos cada pessoa que ouviu essa palavra.